Olá, assinantes do canal Eduardo Robes, vocês que me acompanham aqui, são mais de 6.000 assinantes, muito obrigado pela audiência, pela preferência. Vocês pediram, né, no meu direct do Instagram. Hoje eu vou conversar com a Eva, do Grupo Arerê, aqui do Final de São Dimas, né, vai falar um pouco sobre a cultura africana. Mas antes de entrar no assunto, ela vai se apresentar, falar um pouco aí da sua persona aqui em Coceira Fight. Fica à vontade, Eva, muito bem-vindo ao canal. Muito obrigada. Boa tarde a todos e, como é de costume, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, meus respeitos a todos da religião. Bom, meu nome é Eva Lúcia de Oliveira Ferreira, nascida na cidade de Conselheiro Lafayette. E eu venho de uma trajetória na religião que já vem de família. Começou com a família da minha mãe, né? Minha mãe continuou na religião. Depois da minha mãe veio os filhos, os netos e agora já estão nos bisnetos. Então é uma herança de família que veio de tios que eu nem cheguei a conhecer, né? E é uma caminhada, é uma trajetória. Eu cresci no meio da religião, eu desenvolvi no meio da religião. Eu sempre acompanhei a minha mãe desde pequena. E é um caminho assim, como que eu vou dizer, difícil, mas é um caminho muito gratificante, porque é o que leva a gente à fé. É a fé nos orixás, é a força que eles dão para a gente continuar a nossa vida, vencer as nossas dificuldades, né? E hoje eu estou à frente, sim, de um terreiro, né? Muitos me conhecem como a Mãe Eva. Vim de a Nação Queto, onde fiz a primeira obrigação na Nação Queto, depois vim para o Queto junto com meu marido e com as minhas filhas, né? Na Angola eu tinha a minha mãe caçulinha, saudosa mãe caçulinha, e no Queto o babá Júlio, que nos acolheu, a quem eu tenho o maior respeito, que nos passou ensinamentos e a quem nos amparou, né? E já venho da tradição, né, da minha mãe. Então, assim, como eu já falei, é um caminho difícil, é um caminho de intolerância, é um caminho que muitas pessoas às vezes não param para entender, ou para ler, ou para conhecer. Às vezes a gente é julgado, muitas vezes, né? A gente é julgado por palavras ou por atitudes do que as pessoas acham que elas entendem. Então, por causa dessa intolerância religiosa acontecida em 2013, né, com o terreiro da minha mãe, eu fundei o Grupo de Cultura Arerê, Grupo de Cultura Afro-Brasileira Arerê, onde eu venho desenvolvendo trabalhos, onde eu já fui em muitas escolas, onde eu já fui em universidades, onde eu venho mostrando um pouco sobre a cultura, né? Que muitas vezes as pessoas confundem a cultura com a religião. A gente ir nos lugares para mostrar a cultura e eles acharem que a gente vai impor a religião, ou impor a maneira da gente pensar ou agir na religião, não. Quando eu vou nesses lugares, eu vou falar da cultura, que é uma cultura rica, que é uma cultura que vem de antepassados, que é uma cultura que enche a gente de orgulho, diferente da religião. São coisas totalmente diferentes. Então, já passei por muitos momentos assim de intolerância, de fazer encontros de cultura, que todos os anos sempre fiz o encontro na Casa de Cultura, né, no Solar, e de ter pessoas passar e falar assim, olha, vocês têm que ter mais fé, vocês têm que acreditar em Deus, vocês estão com demônios, tudo eu já ouvi. Eu já entrei em faculdades para fazer roda de samba de roda, de terreiro, que quando eu entrei, estudantes da faculdade chegar e falar assim, nossa, a gente vai ter macumba aqui? Então é um caminho difícil, é um caminho tortuoso, mas é um caminho muito gratificante, porque é a minha raiz. É a minha raiz. Ah, entendi. A sua explanação foi muito boa, Eva, porque, por exemplo, quando você vai numa faculdade, numa universidade, né,
ou num lugar que vende o conhecimento, vamos dizer assim, Uhum. subentende-se aquelas pessoas que estão ali são pessoas de mente aberta, Uhum. que estão abertas ao novo, ao conhecimento, ao saber. Então não se espera um pré-julgamento, né? Não, E não. palavras assim, digamos até de baixo calão, porque a pessoa não sabe o significado da macumba, né? Seria até importante você explicar essa expressão macumba, o que significa. Uhum. Para esses estudantes, né, digamos, que não têm o conhecimento, aprender, né, através do nosso vídeo aqui. Macumba, né, como dizem, um instrumento feito de bambu que era tocado. Então tem essa coisa assim de centralizar a opinião negativa em tudo que a gente vai fazer. Então macumba é um instrumento. E realmente é como você falou, a gente não espera entrar numa universidade ou numa faculdade e ouvir certos comentários que assim, você nota como que a cabeça da pessoa ou a visão da pessoa é pequena. Né? Isso magoa muito. Eu já cheguei em escolas que tinham alunos que frequentavam meu terreiro e que por isso eles eram alvos de ou brincadeiras ou de intolerância. E por incrível que pareça, o dia que eu fui nessa escola, no meio de uma escola que teria talvez mais de 200, 300 alunos, tinham 10 pessoas para me ouvir. Por quê? Por causa da intolerância. Porque falaram o seguinte, o que eu fiquei sabendo, não, eu não vou porque vai falar coisa de macumba. Ah, entendi. Então, nessa escola tinha o diretor e tinha uma professora de história. Até então, é relacionada à história o seguinte, os negros como escravos, os negros como sujos, tudo dos negros eram feios, né? E veio o tal comentário que sempre tem pessoas que têm dúvida e têm curiosidade de saber. Mas me explica uma coisa. E a respeito daqueles alguidares, daquelas entregas que são feitas em encruzilhada? Bom, eu deixo bem claro, cada um tem um tipo de ensinamento. Quem não tem a cabeça aberta não aprende. Então não está em mim julgar ou impor à pessoa o meu ponto de vista, certo? Então eu tive que explicar o seguinte, no tempo dos escravos, tinham muitos fujões, onde eles iam para os quilombos. Tinha os pontos estratégicos onde se colocavam alimentos para que eles se alimentassem, para que pudessem chegar nos quilombos, muitas vezes muito longe, e para não chegar enfraquecido, né, ter força para chegar. Então tinha os lugares estratégicos onde era colocada a comida ali para eles. Só que veio enraizando aquela coisa do negativo. Era macumba, era feitiçaria. Isso por quê? Porque muitas vezes os capitões do mato, fazendeiros, quebravam, jogavam fora, porque eles sabiam que era para alimentar aqueles negros. Mas eles preferiram mostrar de uma forma negativa. Então quebravam aquilo, jogavam fora, e foi criada esse mito em cima daquelas oferendas. Então, existem muitos tipos de oferendas, sim, mas nem todas as oferendas são como as pessoas dizem para a maldade. Eu não vou dizer que assim, quem sou eu? A gente está no mundo, a gente está no aprendizado, eu ainda estou no aprendizado e vou morrer no aprendizado. Cada casa tem uma maneira, cada casa segue um jeito e cada casa segue o ensinamento do que está na frente da casa. Então eu não vou dizer assim, mas não existe coisas ruins? A religião não ensina coisa ruim. A religião não ensina coisa negativa. A ruindade vem do ser humano. Uma vez que a gente cultua o orixá, que é a força da natureza, uma vez que a gente cultua os nossos antepassados, os nossos pretos velhos, os nossos índios, que são os nossos caboclos, que voltam para dar ensinamento e para ajudar quem está precisando, a gente tem que ter a mente aberta. Por quê?
é uma forma de ajudar as pessoas. Mas aí é o que eu falo, depende de cada pessoa. A pessoa já nasce com aquela índole. Então, se a índole dela no segmento da religião, isso qualquer religião, gente, não é Umbanda, não é Candomblé, qualquer religião, se a índole dela não é boa, o ensinamento dela não vai ser bom. E a visão que ela tem para passar para o próximo também não vai ser boa. Então, de onde vem a maldade? A maldade vem do ser humano e não da religião. Entendi. E a senhora falou uma coisa assim que é muito interessante. Por exemplo, por coincidência, né, a senhora está falando sobre a cultura, né, africana. Eu sou evangélico, mas assim, eu me classifico como não praticante. Entendeu? Mas eu desejo o bem para o meu próximo, sempre que eu posso eu vou à igreja, mas eu não estou fazendo nenhuma obra para o meu próximo. Tipo assim, eu não estou fazendo célula, que é o termo usado nas igrejas evangélicas. Eu não estou convidando ninguém para conhecer Cristo pela igreja, entendeu? Então assim, eu vejo que eu estou em dever com a minha religião, que é citado lá. Mas também eu já vi pastores expulsar demônios em uma única pessoa, mais de 10 sessões. Porque o pastor ele pode expulsar o seu demônio em nome de Deus, mas o seu caráter ele não consegue mudar. Então o demônio, se for a maldade que se transforma um demônio, né? Entendendo essa parte, sempre vai estar manifestando, porque o caráter o pastor não consegue mudar não, né? Sempre, não. Religião nenhuma muda o Isso caráter. serve para todas, tanto né, na sua, na minha, na católica. Todas. Sempre vai ter gente fazendo coisa... Tem gente que faz oração contrária para o irmão, né? A gente faz novena para prejudicar o outro. Verdade. Né? Quem é a macumba, né? Perto dessa gente. Mas, gente, a gente não está aqui para fazer apologia a nada. Nós estamos aqui como ensinamento, né? E mostrar para vocês que antes de julgar alguém, eu, como não conheço a cultura africana, me interessei pelo assunto, conheci a senhora através do Max, que é meu primo, da cultura hip hop, e me despertou na hora, porque eu também, para mim, macumba não é instrumento. Macumba são aqueles alimentos que ficam encruzilhadas, talvez a pessoa comece a fazer uma reza em silêncio nas minhas costas. Isso, e se eu ver uma pessoa negra vestida com uma roupa assim, para mim é a macumbeira mais poderosa, o corro dela. Porque eu fui criada assim, com esse preconceito, entendeu? Eu entendo. Tem essa coisa mesmo de acrescentar a gente um poder que a gente não tem. Que fique bem claro o seguinte, a gente tem um livre-arbítrio, dependendo da religião, ou não estando na religião, de ser bom ou de ser mal. Mas tudo é dividido. Tudo é dividido. Energia negativa gera energia negativa. Energia positiva gera energia positiva. O que a gente tem que ter são equilíbrios. Porque nem todo mundo é totalmente bom. A gente é humano, a gente é falho, né? Então tem que ter um certo equilíbrio. Porque a gente tem que ter a noção do que é bom e do que é ruim. E a gente tem que equilibrar essas forças. Porque não tem como falar assim, eu sou bom o tempo todo. Isso não existe. Isso não existe. No caso, assim, só para eu entender, para o público entender melhor, a gente está falando da cultura africana, você explanou bem, né, a macumba como que era usado lá os fujões, né, tal, surgiu o termo, né, mas assim, no caso, assim, quem é católico, quem é evangélico, são classificados como cristão. E na sua religião a pessoa é classificada como o quê? Muitas vezes a gente é classificado assim como... As pessoas dizem, né? Os macumbeiros, os feiticeiros, isso, né? A maioria da sociedade. Popular. No termo popular. E na verdade é como que chamam? Eu diria assim, que nós somos classificados como os que têm fé no orixá, os que têm fé na vida, os que gostam de viver, entendeu? Nós somos classificados como as pessoas que respeitam os próximos, respeitam a natureza, respeitam a vida, respeitam a diversidade, né? Como dizer assim, mas o jeito de vocês talvez expressar isso seja frenético, ou seja uma coisa assustadora. Não, para nós não é assustadora.
Você pensa bem, você chegar num riacho e para pegar uma pedra daquele riacho, você pedir licença para a natureza e você rezar antes de pegar aquela pedra. Você pensa bem, você levantar, apanhar uma folha ou uma erva e antes de você apanhar, você agradecer por ela e você rezar por ela, antes de tirar ela. Aquela erva que muitas vezes vai ajudar o próximo, que seja num banho ou que seja num chá. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter, assim, mais respeito, entendeu? Principalmente com nós que é da religião afro, mais respeito porque é uma coisa que a gente não escolhe. Ninguém escolhe. É uma coisa que já vem de herança. Por mais que eles dizem assim, não, que é uma religião que muitos falam errada, porque muitos se acham os donos da verdade. Gente, é uma religião que veio. Ela veio e ela veio traga para o Brasil forçada. Ela veio com os escravos. E o respeito deles foi tão grande que mesmo depois de libertos, porque até então escravos eles não poderiam cultuar os seus orixás, as suas divindades, a natureza, eles eram obrigados a cultuar o que foi imposto a eles, mesmo depois disso tudo, o amor foi tão grande que eles continuam assim, cultuando o que é deles, mas sempre respeitando o do outro, né? Mas aqui, eu recebi algumas perguntas lá no meu Instagram, porque eu tenho um grupo de amigos que eu mando as perguntas para os entrevistados, eu falo sobre o tema que vai ser, e eu filtrei algumas entrevistas assim que dá para perguntar, né? Que teve muita coisa, igual você falou, de gente bem estudada, com muito conhecimento, algumas perguntas chulas. Então eu mesmo, dentro do meu conhecimento, eu já filtrei. E estou perguntando algumas perguntas que talvez dá para responder, né? Então, assim, eu não vou citar o nome da pessoa, né? Tipo uma consulta, gente, de graça, não sei, tá? A pessoa perguntou assim, eu moro no final de uma rua, constantemente são colocadas entregas no meu portão. E o que eu fiz? Eu instalei um jardim e azulejei todo o meu muro para que se tiver resto de vela, qualquer coisa queimado lá, eu jogo uma mangueira e lavo e na minha cabeça estou livre e limpo desta oferenda. Assim, ela quer perguntar, né, a pergunta dela é a seguinte, o que ela tem que fazer para isso não acontecer mais no portão dela? Porque ela não consegue ver a pessoa que está colocando. Se existe alguma simpatia, alguma oração, alguma reza para espantar essas oferendas, porque ela mora no final da rua, não é nem encruzilhada, é no final da rua. Deixa eu te falar, é complicado, por quê? Eu moro no final da rua e eu tenho um terreiro. E aqui, por ser de terra, tem muitas encruzilhadas. O que você vê de despacho nessas encruzilhadas não são meus. Não são meus, entendeu? São pessoas que vêm de outros lugares e colocam. E assim, os vizinhos podem até achar assim, não é eles porque é terreiro, não. Mas eu sou daquele tipo de pessoa assim, eu não devo, eu não pago. Se eu não devo, eu não tenho que pagar. Eu tenho muita força, muita fé em Deus, muita fé nos meus orixás. E eu faria o que você está fazendo, continua fazendo. Varre, lava tudo, limpa de vez em quando, joga uma aguinha com sal, que é bom também, para descarregar. Se estiver cismada com alguma coisa, joga uma aguinha de sal. Mas é uma coisa assim, eu falo que é talvez o que precisaria ter uma reeducação para o povo de axé. Por exemplo, às vezes eu preciso ir numa encruzilhada, eu preciso ofertar alguma coisa na cachoeira, eu preciso levar alguma oferenda para algum orixá. Tem os lugares certos para isso, né? E outra coisa, é aquela coisa, eu jamais usaria um alguidar ou usaria um copo, que eu sei que prejudicaria aquele local, prejudicaria aquela natureza.
porque eu não preciso disso, e o orixá também não quer isso, não precisa. Então, é o que eu te falo. Continua fazendo o que você está fazendo. De vez em quando joga uma aguinha com sal. Mas eu acho uma falta de respeito muito grande. Né? A pessoa que faz isso acha uma falta de respeito muito grande. Mas, como eu te falei, cada um tem, né, uma visão. Talvez não foi ensinado direito, né? Onde colocar, né, as ideias. É aquela coisa, né? Cada um tem uma visão, cada um vai, Porque né? a pessoa pergunta porque ela acha assim, se colocou no meu portão é pra mim. Né? Aí ficou Geralmente já consegui assim, né? Tá no meu portão, então... É pra mim. Né? Realmente. Tem que tomar um cuidado, né? Se essa pessoa tem fé no Deus que ela acredita, no que for, né? Eu acredito muito assim, tenha fé. Tenha fé. Muitas vezes também pode nem ser, às vezes a pessoa acha que ali é um ponto estratégico, que é mais fácil colocar ali, vai e coloca. Foi indicado para ela colocar ali. Foi indicado, entendeu? Então, assim, há casos e casos, né? Entendi. E essas entregas, por exemplo, eu vejo, quando eu era criança, eu morei no Limadia, sabe? Em 1995, por aí. E aí eu passava pelo alto, onde é o mercado BH agora. E ali era cheio de entrega, tinha cigarro, tinha farofa. E eu era criança, aí os meus colegas assim, mais velhos, de 14, 13 anos, eles pegavam aquelas champanhe, tomavam, pegavam R$5. R$5 era muito dinheiro naquela época. Tinha até R$5 lá dentro do negócio de cigarro. Pegava, gastava. E outro dia, eu assim, não sei se tem algo a ver. 2 desses morreram de forma trágica, sabe? Não sei se tem alguma coisa a ver com a oferenda, com a entrega. Mas outro dia eu estava lembrando, nossa, eles viviam chutando trabalhos, oferenda, bebendo champanhe, fumando até o cigarro que encontrava lá. Eu pensei, será que tem alguma coisa a ver? Porque todos morreram, os 2 morreram de forma trágica, sabe? Essas 2 pessoas. Assim, eu fiquei, sabe, a minha memória é muito boa, eu lembro de coisa, sabe, em volta e mesmo. Aí você falando agora, eu pensei, mas eu tô fazendo essa explanação porque eu recebi uma pergunta, porque não sei se você conhece o Geraldo Prazo ali na Amaro Ribeiro, que é a rua para minha casa. Constantemente, naquela travessia, tem acidente com vítima fatal, ou ciclista, ou motociclista, ou pedestre. E o que acontece? Eu ouvi, né, assim, dizer aí na rede social que em cada elemento da natureza tem uma divindade que toma conta, ou uma entidade. As pessoas falam demônio que toma conta, vamos falar assim. Que esse demônio fica ali esperando para pegar aquela pessoa que está com coisa ruim, ou está fazendo coisa errada, e já pega ele e põe o carro para rodar. Você acha que isso é verdade, ou isso é lenda? Ou existe mesmo divindade que toma conta das ruas, das BR, do mar? Eu acredito assim, por eu, né, cultuar orixás, por eu cultuar, né, antepassados, eu acredito sim que possa ter entidades que tomam conta de um lugar, entidades que ficam ali ou que seja para proteger, assim como pode existir também espíritos ruins. Mas assim, é bom a gente pensar no seguinte, cada pessoa tem um destino, cada pessoa tem um caminho. Às vezes está no caminho daquela pessoa realmente passar por aquilo. Então, como que a gente vai culpar talvez o que foi algum espírito, alguma entidade que está ali, alguma coisa? Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu destino, cada um tem a sua meta para cumprir, né? Eu prefiro acreditar nisso. Eu também prefiro acreditar nisso, porque não tem explicação. Eu prefiro acreditar nisso, sabendo que a gente nunca abusa. É igual você falou, às vezes, quando eu era criança, eu tinha despacho, a gente mexia, os meus amigos... É aquela coisa, tem que se ter respeito. Se a gente não conhece, a gente tem que respeitar. Isso é claro. Eu nunca peguei, até porque eu nunca gostei de cigarro nem de bebida, então eu nunca peguei, que é o que mais tinha nas então entregas. Tem aquela parte do respeito, porque às vezes é igual eu te falei, cabe da pessoa se ela é boa ou se ela é ruim, cabe do lugar, o jeito que ele vai levar a casa, o ensinamento que ele vai fazer. Entendi. Entendeu? Então eu posso responsabilizar pelos meus atos, pelo que é feito pela minha casa, mas eu não posso dizer o que é feito na casa do vizinho. Entendeu? E aqui, por exemplo, mudando de assunto um pouco, nas igrejas, tanto evangélica quanto católica, né, vamos falar assim, que também existe essa outra coisa. Todo mundo está fazendo campanha, está fazendo corrente de oração, fazendo aquele padre Reginaldo Mazotti, está fazendo as novenas, tudo, para ver se essa Covid
passa. Que muitos especialistas, psiquiatras estão dizendo que depois da pandemia vão ter mutilações, vão ter suicídios, que as pessoas vão pirar. E tanto é que Lafayette você não acha vaga para psicólogo, nem comprando, nem pagando, porque está tudo lotado. E no terreiro, assim, na sua religião, o que vocês estão fazendo assim para poder contribuir também assim, com forças, né, com energias, com positivo, emanando alguma coisa assim? O que vocês estão fazendo? Tem alguma corrente, alguma coisa? Nós temos as nossas rezas também, onde a gente pede saúde, a gente tem o nosso orixá, o Mulu, a Baluaê, né? Que eles costumam falar assim, o médico dos pobres, que nos protege, que a gente pede assim, para nos livrar de toda doença espiritual e corporal, né? De todas as doenças contagiosas. Aliás, a gente está até no mês de agosto, que é o mês que é todinho entregue a rezas desses orixás, onde em várias casas, vários terreiros, em tudo quanto é lugar, tem o Olubagé, que é aquela cerimônia do rei, que é aquela cerimônia do Omulu, do Abaluaê, onde se faz um banquete, onde se festeja, né, o mês do Omulu. Então a ele a gente reza, a ele a gente pede, a ele a gente bate a cabeça, e muitas vezes as pessoas são limpadas, talvez você já até tenha visto, na Bahia, quando passa o Duburu, que é aquela pipoca, né? Que é para tirar a doença, tanto espiritual como corporal. Então esse é o mês. Então é aquela coisa, se vier uma pessoa que seja doente, que esteja precisando, é aquela coisa da caridade, de pegar o duburu, passar na pessoa, fazer o banho para a pessoa tomar, porque muitas vezes a doença pode ser uma energia negativa ou alguma coisa espiritual e não corporal. E mesmo que a doença seja corporal, para que a pessoa tenha força para poder conseguir livrar daquela doença, conseguir enfrentar o tratamento e aqueles momentos difíceis que ela vai passar, né? Entendi. Eu vou te fazer uma outra pergunta, só responde se ela quiser, tá? Essa Bom. aqui eu achei interessantíssima, mas aí vai depender da senhora. A pessoa mandou no meu direct no Instagram perguntando por que no carnaval os terreiros fecham e o pessoal fala que os demônios ficam tudo na rua. O que é isso? Isso é verdade? Tem muita dessa coisa mesmo. Isso vem dos antigos, realmente a gente fecha. Tem aquele respeito, né, da Igreja Católica, não tem? Com as procissões, com aquela, né, que vem... Com a Semana Santa. Com a Semana Santa. E a gente tem as nossas funções também, a gente tem o nosso respeito também, né? Então, eles costumam falar muito assim, porque o diabo está solto, né? É porque é uma festa que é assim, uma festa onde se vê muito a vaidade, onde se vê muito assim a liberdade, porque o carnaval, ela expressa aquela liberdade, muitas vezes até meio assim, descontrolada, né? E eles costumam associar isso, porque está solto o demônio, porque está solto... Não, não é por isso. É porque é uma coisa mais humana, é uma coisa mais do ser humano. E a gente tem um certo resguardo, sim, tem umas certas funções, tem uns certos fundamentos, onde a gente se protege dessa energia, né? Porque é uma energia muito forte que às vezes são confundidas pelas pessoas. Então não tem nada a ver com o fechamento do terreiro com as entidades para fora, os demônios. Eles falam assim. É aquela coisa, a gente não cultua demônios, né? Eles falam demônios, vem da igreja, a gente não cultua demônios. A gente costuma falar assim, seria um período onde teriam talvez, como que eu vou explicar? Espíritos, talvez de alguns níveis mais baixos, que aproveitam dessa ocasião e dessa energia e dessa liberdade que tem. Que é a festa da carne, né? Carnaval. Mas aqui, agora, a gente está tocando um assunto até interessante. Esse ano teve pandemia, em lugar nenhum teve carnaval. Os terreiros fecharam? A gente, assim,
continua com aquele respeito. Né? Fechado, a gente acaba assim, que está fechado por causa da pandemia mesmo, então tudo é mais interno, né? Mas o respeito, com certeza, a gente continua com aquele mesmo respeito. Mesmo tendo a pandemia e não tendo carnaval. Então, que aí se alguém foi atacado por demônio, não tem nada a ver, porque né, a pandemia não é para ninguém sair de casa. Não. É porque, até dentro de casa, você vê, o número de suicídio aumentou muito. Aumentou. O homem espancando a mulher, mulher espancando o homem, filho matando o pai. Então uma baixaria o ser humano. Mas sabe o que acontece? Às vezes, gente, independente da religião, às vezes a gente tem que rezar mais. A gente tem que ter mais fé. Também, né? Orar e vigiar. Independente da religião. Porque a gente está num momento assim muito negativo, isso não precisa de eu falar, porque os umbandistas, o candomblessista, os terreiros, isso todas as religiões estão vendo, a gente está num momento muito negativo. A gente está num momento de reflexão, a gente está num momento de silêncio, a gente está num momento de tentar evoluir mais como ser humano, né? Então, assim, a gente tem que orar, tem que vigiar, tem que ter mais cuidado, porque mesmo quem não tem religião, eu duvido que essa pessoa não sinta que a gente está, assim, com uma atmosfera mais pesada. A gente está perdendo muita gente, e muita gente nova, muita gente, assim, que com certeza nem imaginava entendeu? Então, assim, é muita dor, é muito sofrimento, é muito choro. Então, é o momento de rezar mais, de vigiar mais, de tentar evoluir mais, né? E no caso, assim, por exemplo, né? Porque eu gosto de perguntar para o entrevistado, que nem eu entrevistei o Daura Master, ele tem a terapia, se a pessoa quiser entrar em contato com ele para fazer as sessões, tem o WhatsApp, tem o link do canal dele, tem a página, tem o Facebook. No seu caso, assim, por exemplo, você faz algum tipo de atendimento para a pessoa, mesmo que ela não frequente o seu terreiro, mas ela quer um atendimento, que geralmente as pessoas dessa cultura, elas têm o búzio, tem o baralho, né? Que é tipo uma hierarquia, né? Para poder jogar um búzio e bater um baixo, tem que ter. Você não pode ser qualquer um, né? Não. Tem uma hierarquia, tem todo o aprendizado. Tem pessoas que falam assim, eu jogo búzio só por intuição. Não. Tudo na vida tem estudo. Tudo na vida tem um aprendizado. Você nunca sabe tudo. Você tem que ter a humildade de sempre estar levantando, sempre estar aprendendo. A partir do momento eu jogo os búzios, muitas pessoas me procuram quando estão com a cabeça boa, mas que fazem exame médico, não acha nada, não encontra nada. Então eu tenho que ter um equilíbrio para que eu possa abrir os búzios, para pedir que os orixás, através do búzio, venha me falar ou me dar um caminho para que eu possa ajudar as pessoas. Então, assim, nesse período de pandemia tem vindo muita gente, assim, desnorteada, muita gente com a cabeça, como eu diria assim, desequilibrada, porque acaba que, assim, é um desequilíbrio emocional que está acontecendo muito, isso com todo mundo, né? Em geral, com o mundo inteiro. Então, essa é a maneira que a gente... E agora, nas quintas-feiras, agora que tá, né, que a pandemia está mais assim, né, parece que está acalmando um pouquinho, a gente volta aos poucos com os nossos atendimentos ao terreiro. Tá. Então, no caso, se a pessoa, por exemplo, está assistindo nós, né, o vídeo, fala assim, eu queria ela bater os búzios com ela, eu queria... O carro também, sabe, é bater que fala? Como é que é o nome? Jogar? É abrir cartas que eles falam, né? E né? o búzio é jogar. Eu praticamente, eu fico mais na parte dos búzios. Você joga mais. Aí, no caso, tem o dia certo? A pessoa liga, né? E marca comigo o dia certo, porque eu tenho uma certa agenda, então costuma ter já várias pessoas. Mas é qualquer dia da semana ou tem o dia certo? Qualquer dia da semana. Sábado, domingo, feriado? Domingo não. Domingo não, domingo, né? Descansar. Não. Você é humana, né? Não, e domingo é dia da minha mãe, de ir lá fazer o almoço dela. Aliás, hoje eu já vou pra lá, né? A gente fazer o almoço dela, então... Não, domingo não. Domingo não, mas de segunda a sábado você marca os horários aí. Depois eu vou deixar, você tem página do Grupo Arerê? Sim, depois vou deixar para as pessoas conhecerem mais, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Certeza. Se puder o seu WhatsApp, puder passar também, vou colocar para quem quiser agendar, interessar. Com certeza eu deixo. É porque, igual eu falei, gente, o canal tá com o podcast,
eu estou com o intuito assim, de mostrar um ensinamento, apresentar cultura para as pessoas, né? Independente de religião, independente da sua crença, a gente tem que abrir a mente, escutar, mas eu não gosto. Beleza, é sua opinião, né? Uhum, Mas a gente tem que com escutar o outro certeza. lado, ver. Porque, por exemplo, eu frequento a igreja evangélica há muitos anos. Toda vez que eu vejo uma pessoa que vai lá no altar dar depoimento, eu servi os demônios, eu era do terreiro tal, lá eu fazia isso, tinha sacrifício, eu ia no cemitério, não sei o quê. Só falava as coisas ruins do terreiro, Uhum, entendeu? Mas não mostrava por que ela foi lá. O ser humano não vai num lugar que faz sofrer. Né? Ninguém não. gosta de sofrer. Uhum, Né? Igual quem sai da não. igreja evangélica e fala que a igreja não presta. Uhum, Entendeu? Mas é a pessoa que uhum. não presta, né? A igreja não faz nada com ninguém, não. Não, Igual o terreiro. não. Terreiro só vai fazer se você, né, fizer alguma coisa errada, né? Então eu acho assim, as pessoas têm que abrir mais a mente, respeitar, né? Eu Com acho que o respeito é o certeza. princípio. O Eu acho que princípio tudo de que prega tudo. o amor também tem Deus ali, Tem, né? com Não tem como não certeza. ter Deus. Deus é Não tem, amor. com Né? Então, assim, certeza. eu sei que vai ter muita gente que me conhece que é evangélica. Nossa, você foi entrevistar uma macumbeira. Mas agora você está tendo a oportunidade de apresentar que não é esse nome chulo, que macumba é um Uhum, instrumento, né? uhum, Que aqueles alimentos que você vê nas encruzilhadas são as entregas para as entidades, nem sempre são para coisas ruins, né? uhum. Então, assim, isso vai da sua fé, vai da sua crença. Eu acho assim, tudo aqui que é criado pelo homem tem dúvida, mas então a gente tem que seguir alguma coisa, Com senão você vai ficar certeza, desnorteado. com E vai certeza. fazer igual muita gente, suicidar, não parar a igreja nenhuma, não parar a Uhum, religião nenhuma. uhum. Uma vez uma colega minha, eu falei com ela assim, agora eu sou evangélica. Ela falou assim, por quê? Você nunca foi católica? Eu falei, não, eu era católica, então você nunca foi nada. Porque eu não fiquei na católica, tô evangélica. Tipo assim, a opinião dela, entendeu? Eu Uhum, respeitei, não, isso é a uhum. sua opinião, mas eu fui católica, foi a religião que me apresentaram. Mas depois de grande eu escolhi a evangélica, né? Uhum. Mas assim, dentro das religiões tem sim o pessoal do preconceito, o pessoal da Tem, crítica. É tem. porque, gente, vai ter sim, sabe por quê? O ser humano ele é complexo. Deus ele é maravilhoso, mas o ser humano é muito difícil Muito, mesmo, muito. né? E aqui, eu fiz parte durante 2 anos do Conselho da Diversidade Religiosa em Belo Horizonte. E assim, muito bom, é uma coisa que eu tento trazer aqui para a cidade, que eu já fiz planejamentos, que eu já tentei trazer e não consegui, porque são várias religiões. E ali são trocas de ensinamentos, são trocas de conhecimentos. E a gente, conhecimento não ocupa espaço. Aprendizado não ocupa espaço. Uhum. Então, é uma coisa que eu sou doida para trazer aqui para Lafayette. Porque são pessoas com cabeças abertas, são pessoas que colocam acima de qualquer religião o ser humano. Independente da religião, o ser humano. Uhum. Né? E quem dera, né? Se a gente conseguisse trazer isso aqui para a cidade, a gente conseguisse trabalhar com isso aqui na cidade. Ao total de cidades que eu já fui, entre fóruns de entidades negras de cultura que eu já participei, eu já fui em 30 cidades, ou mais de 30, já perdi a conta. E é maravilhoso quando tem esses encontros e que a gente pode expressar. Eu não falo nem da religião, mas que a gente possa expressar a nossa cultura, porque através da cultura vem esse entendimento. Entendi. Muito, muito bonito, muito lindo. É uma troca. É uma troca de conhecimento, é uma troca de sabedorias, né? Uhum. Eu fico rezando para conseguir fazer isso aqui, eu fico pedindo para trazer isso para cá, porque ia ser tão bom. Apresentar Né? para as escolas, né? Para as Nossa, crianças com desde cedo já certeza, com aprender, né? certeza. Né? Seria o ideal. E Uhum. outra coisa também assim, que me perguntaram lá na rede social é o seguinte, por exemplo, o negro, né? Por ter essa cultura, né, africana e tal, o negro que ele não é da sua religião, ele é Uhum. evangélico, é católico, fervoroso, vamos supor assim. Uhum. E ele sofre preconceito na sua religião, quando ele chega, vamos supor, ele desiste da católica, desiste da evangélica, agora vou servir ao terreiro. Não sei como é que fala, vou pro terreiro. Uhum. Chega aqui, ele leva algum esculacho, alguma coisa, por ser negro e estar em outras religiões, que Não.
Porque existe muito preconceito, né? Existe. Então, assim, no seu terreiro, assim, por exemplo, se a pessoa vier aqui, seja negra, branca, o que for, vocês vão explicar o que é, né? A gente, assim, que é do terreiro, a gente não tem preconceito com religião nenhuma. A gente está, assim, de portas abertas, quer vir conhecer, quer saber, quer ouvir, falar a história, o porquê daquele terreiro, as portas estão abertas, a gente não tem preconceito. A gente acolhe a pessoa. Entendi. A necessidade da pessoa, o que a pessoa está precisando, a nossa intenção é ajudar, né? É que você explicou, assim, tem uma pergunta também, assim, essa é até de uma famosa, da Anitta, que surgiu na internet um tempo atrás, que ela tinha raspado a cabeça, porque diz que ela deita por santo, por isso que ela tem a fama, tá rica, não sei o que lá. O termo deitar por santo seria o quê? Seria, muitas vezes as pessoas falam deitar para o santo, seria dar a obrigação para o orixá. São fundamentos que são feitos quando a pessoa entra e se aprofunda na religião. Ela tem um orixá, ela vai fazer aquele fundamento para o orixá dela. É uma coisa muito bonita, talvez muitos falem assim, nossa, mas é uma coisa violenta porque raspa a cabeça e tudo. É uma coisa muito bonita porque é uma entrega. É uma entrega de humildade, é uma entrega de respeito. E no momento que está no terreiro, igual a Anitta pode ser muito famosa ou o que for, no momento que ela está no terreiro, ela é igual a qualquer um que está ali dentro. Entendeu? Ela com certeza, porque eu já ouvi falar alguma coisa a respeito disso, ela vai varrer o chão, ela vai lavar um banheiro, ela vai passar um pano na casa, ela vai trabalhar igual os outros trabalham na casa. Porque é uma comunidade, é um respeitando o outro, não tem ninguém maior do que o outro, não. Existe uma hierarquia, sim, onde tem que se respeitar os cargos, que são as mães, são os pais, mas todo mundo se respeitando. Todo mundo se respeita, ninguém é melhor do que ninguém. E se a pessoa sair, vamos supor, eu não quero mais frequentar o terreiro. Aí aquele orixá que, digamos, proteger elas, para de proteger, como é que é? É complicado falar isso, sabe por quê? Eu não acredito que um orixá vai abandonar a pessoa porque ela não está indo mais no ela terreiro. não está indo mais no terreiro. A não ser que ela chegue e fale assim, não, eu não acredito no orixá, eu não acredito naquela divindade, eu não acredito mais nisso, eu não vou mexer mais com isso, eu vou para outra religião, não quero nem saber disso. Mas eu duvido muito que mesmo que a pessoa fale uma coisa dessa, que aquela divindade ou aquele orixá vai virar as costas. Orixá é amor, gente. Orixá é amor. Por isso tem que saber, né? Que a gente acha que o orixá é demônio. Né? A gente que não é da sua cultura, não frequenta, por isso tem que estudar, né? Igual você falou desse pessoal da faculdade, eu fiquei muito chateado, porque eu já fui universitário. Várias coisas que já aconteceu durante esse tempo todo, entendeu? Igual você chegar numa escola para mostrar para as crianças, chegar lá no meio de tantos alunos ter 10. É muito pouco, né? Mas é aquela coisa assim, a gente já, como é que eu vou te falar? A gente já vai com a cara e a coragem, já vai preparado para tudo. Mas assim, eu acho que você está fazendo trabalho de formiguinha, você está indo aos poucos, né, aos poucos, a gente agora fazendo essa entrevista, talvez vai chover de crítica, talvez não, certeza, mas só a pessoa ouvir a gente já está ganhando, né? Já estou ganhando. Porque aí você vai entrar na sua cabeça que a gente não pode ficar julgando as pessoas, né? Não pode ficar julgando a religião do outro, a gente tem que ver que por detrás dessa vestimenta, de toda a representatividade que é isso, existe uma pessoa, existe um CPF, existe um ser humano que é mãe, né? Que merece respeito, né? E assim, muitas pessoas não sabem, mas é uma doação. A partir do momento que a gente coloca essa roupa, a partir do momento que o orixá fala assim, você que vai ficar na frente, você que vai ajudar as pessoas, a gente muitas vezes acaba se anulando. Muitas vezes a gente acaba deixando vida ou problemas da gente em prol de outras pessoas. Eu costumo estar assim, deitada para dormir, dá 10 e tantas, 11 horas, tem pessoas que me chamam assim desesperadas. Mas tá acontecendo isso, eu tô com a cabeça quente, ou eu tô doente, ou reza para mim. E você sempre tem que estar com aquela calma, com aquela paciência e com aquele equilíbrio. Então, às vezes, é um desgaste para a gente muito grande também.
entendeu? É um desgaste muito grande. Fica esgotado, Porque, né, fisicamente. igual muitas pessoas não sabem, mas a gente, para chegar num ponto, para ajudar outra pessoa, tem fundamentos que a gente tem que passar. A gente, para estar num dia de trabalho, que vamos supor, o trabalho vai ser na quinta-feira, na quarta-feira eu já tenho que estar praticando a mente para estar boa, para o corpo estar bom. Não, bebida nem pensar, certas outras coisas de fundamento também nem pensar. Muitas pessoas não sabem disso, mas é uma entrega. É uma entrega. É uma coisa muito bonita. E nem sempre a gente tem um reconhecimento, porque sempre tem um que reclamou, não fez aquilo, deixou de fazer aquilo, ou porque faltou aquilo. Mas é uma entrega muito grande. Né? Mas enfim, a gente não consegue agradar todo mundo. Entendi. Né? Mas graças a Deus, assim, vai deixar da força. Mas aí, ô Eva, chega nos momentos finais do podcast, né? Tá vendo? Não doeu, né? Foi... Não, adorei. Tá bom? Também adorei conversar. Adorei. Se eu pudesse fazer várias horas aqui. No seu grupo lá, é do Facebook? Sim, o meu grupo é do Facebook. Eu vou deixar direitinho com você anotadinho para você colocar. Tá, você pode mandar o link pelo WhatsApp que eu coloco aqui na descrição. Sim. Lá possui live? Você faz live? Faço sim, faço live. Com temas diferentes? Cultura, ou que seja cantos, que o pessoal adora que canta, né? Ah, não. E no YouTube, você tem canal no YouTube? No YouTube ainda não? Não tem não. Depois você faz um canal lá. Vou fazer. Aí você explica, né? Vou fazer. Depois a pessoa te conhecer, você Vou faz. fazer, Eu até compartilho no meu. Mas eu tenho sim, eu tenho Instagram, que é a Eva do Arerê. Tá? Arroba Eva. Eva do Arerê. Tem que colocar o arroba, né? Uhum. Ah, tá. E Semana assim, também que eu vou colocar no vídeo. Vou te mandar. E sempre estou fazendo live, sempre estou cantando, sempre, né? Agora, esperar a pandemia passar para voltar com os trabalhos. Eu fiz uma oficina há pouco tempo aqui, que foi oficina de atabaques, né? De engomas. E foi muito bem, assim, muito bem planejada, foi muito bonita. Tem as oficinas de ervas também, que eu já cheguei a fazer aqui no terreiro, que eu quero voltar a fazer, né? Que é o ensinamento também. São trocas de sabedorias, né? E quero voltar a fazer também. Ah, esse grupo Seu Arerê, por exemplo, ele é um projeto ou é só um grupo mesmo? Tem algum projeto por assim, trás do a gente grupo? começou como um grupo, né? Que a nossa idealização era levar o conhecimento. E acabou que virou um projeto que todo ano eu tenho aquele encontro, que eu trago sempre pessoas para poder fazer palestra, eu trago danças, né? Tem alguns os grupos de cultura aqui de Lafayette que participam comigo também, sempre vai lá me ajudar, dar uma forcinha, né? E maiores projetos é o que a gente está tentando fazer, mas trazendo para dentro do terreiro. Por quê? Porque na minha concepção, eu acho que o terreiro tem que ser portas abertas. Ele tem que ter o trabalho social, ele tem que ter o trabalho cultural. Então, são projetos que a gente está tentando desenvolver aos poucos, porque é muito difícil, é muita dificuldade até chegar num ponto desse, mas aos poucos E vocês recebem algum incentivo vai. financeiro do governo, prefeitura, Não. alguma empresa? Não, nada? não, É nada. vocês mesmos, com a cara e a coragem? Somos nós mesmos. Aí fica mais difícil, Sempre né? conseguimos o local, igual lá quando é, né? Anual lá no solar, mas é a gente. O Geraldo Lafayette também é uma excelente pessoa, né? Eu Nossa, entrevistei eles, maravilhoso. O Geraldo é assim, aquela pessoa que abre as portas pra gente, né? Maravilhoso. Eu pedi para entrevistar, eu falei assim, eu vou levar um não. Ele falou, não, o dia que você quiser. Eu fiquei até assustado. Não, ele é, nossa, ele é uma Né? pessoa Por ser o secretário maravilhosa. de cultura, né? Gosto demais dele, é maravilhoso. É maravilhoso. Aí, estamos no final, né? Eu queria pedir à Eva que deixasse uma mensagem, alguma coisa assim que tocar o seu coração, que você queira, que tá te falando aí pra você mandar. Que às vezes chega na mente da gente, eu quero falar isso. Aí o que estiver tocando no seu coração, alguma frase, alguma poesia, alguma coisa, deixar para os assinantes e ouvintes do canal, a tela é toda sua, fica à vontade. Bom, primeiro, eu quero agradecer, eu torno a pedir a bênção, meus respeitos a todos. Quero agradecer por essa abertura que foi dada, né? E o que eu tenho a deixar é o seguinte, primeira coisa, força, fé,
oração, porque a gente está num momento de muita, muita oração. Que tenham mais compaixão dos outros, que tenham mais compaixão pela dor dos outros, que é o que a gente pede quando a gente vai rezar, né? Que Deus acolhe todos aqueles que estão sofrendo por doença ou por perda, né? De pessoas queridas. E eu vou encerrar com uma coisa assim, uma cantiguinha que eu adoro, que eu não posso deixar de jeito nenhum, e pedir a meu pai Oxóssi que traga prosperidade para o caminho de todos, a minha mãe Oxum que abençoe, que traga mel para a caminhada de todos vocês, que adoce os vossos caminhos, tá bom? Então a cantiguinha é assim, que é de Oxum, que é mãe, que é mel, que é doce. Chorodo, chorodo, é o mar, fefé, chorudo. Chorudo. Gratidão. Obrigada. Fique com Deus, com a sua fé, com a sua Axé. religião. Até mais. Axé para todos.